Bem-vindas e bem-vindos, cabeleireiros e pessoas normais também ao episódio número 13 do podcast Cabeleireiros Chique. Episódio número 13 é o episódio do loucão, né? Bom, eu sou Gabriel Deodato, cabeleireiro chique da região. Não sei, mas nem se eu sou tão chique assim, né? Nos últimos episódios eu estava vindo de terno, de camisa, e de repente hoje... Eu não sei se o meu convidado, ele é muito mais chique, né? E aí eu vim pra dar o contrapeso. Enfim, alerta de spoiler, né? Você já se pegou, às vezes, julgando um cabeleireiro que trabalha aí do seu lado? Ou você mesmo que tem décadas de carreira e você fala, nossa, esse cara faz os cabelos que era legal na época dele, ele faz isso ainda até hoje, ultrapassado. Bom, antes da gente seguir o baile, segue aí a página, se inscreve no canal, clica no sininho, curte, compartilha, divide, comenta, tá? Interage com a gente pra gente ficar muito mais próximo. Eu trouxe aqui uma breve descrição do convidado. Uma brevíssima descrição, né? Ele tem residência fixa em São Paulo, mas transcende fronteira, seja Londres, São Paulo ou Rio. Com mais de 30 anos de experiência, seus looks são fáceis de ser reconhecidos quando vistos. Com técnicas clássicas, cria looks visionários e atemporais. Provavelmente você já deve desconfiar de quem eu tô falando, né? Vou te dar 2 segundos aí pra você colocar nos comentários de quem eu tô falando. 1, 2, acabou. Seja bem-vindo, Leandro Ferreira, ao episódio número 13, especial pra você aqui, ó, do podcast Cabeleireiro Chique. Boa tarde, galera. Salve, família. É um prazer estar aqui. Obrigado por ter me convidado. Leandro, sinta-se em casa, tá? Pode ficar à vontade que a gente, antes de cabeleireiro, qualquer coisa do tipo... Só que eu acabei de perder meu anel. Peraí que eu vou ter que achar aqui. Antes de cabeleireiro... Antes de cabeleireiro... Acabei de achar, não posso perder minha joia. Deixa eu colocar de volta. Boa. Olha como ele é chique, tá vendo? O cabeleireiro chique anda cheio de joias. Fica um pouquinho mais na frente, bem na frente, assim, ó, do microfone, um pouquinho mais pro lado. Antes de cabeleireiro, né, de profissionais... Nós somos amigos, então eu acho que vai ser... Eu acho não, né? Vai ser muito interessante isso aqui. Ô, Leandro, fala um pouco de você hoje, assim, da sua assinatura, Leandro Ferreira. Hoje você reside em São Paulo, né? Sim, hoje eu moro aqui em São Paulo, eu mudei para cá 3 anos atrás. Eu demorei muito de tomar uma decisão, essa decisão, que eu fiquei por alguns anos numa ponte aérea, Brasil e Londres. Na época era Londres e Rio, mas eu tinha um pouco de dificuldade de mudar para o Rio, na verdade, né? Apesar eu amo o Rio, é uma cidade super especial, mas como eu morei minha vida inteira em Londres, eu sentia falta desse lado urbano, né, de cidade grande, mais multicultural, internacional, cosmopolita, um pouquinho de caos, né, de sujeira de cidade. Aí é que eu encontrei aqui em São Paulo e resolvi mudar para o Brasil. Hoje os seus cabelos Quem te conhece, é impossível, vamos dizer assim, não reconhecer qualquer cabelo, né? Qualquer cabelo seu, que ele vem assinado, ele vem praticamente com uma etiqueta, né, colada aqui, ó, Leandro Ferreira. A gente olha, a gente vê qualquer novela da Globo que tem vários cabelos comerciais, quando tem o seu no meio, a gente é reconhecido. Ou quando a gente vê na rua, quando a gente vê em qualquer lugar uma foto do Instagram, não precisa nem vir com um logo ou com marca ou qualquer coisa do tipo, porque a marca, ela vem no próprio cabelo. Isso, como isso, você acredita que isso foi construído? Tipo assim, você ter essa assinatura, ser reconhecido assim, só pelo cabelo? Então, a maneira que eu fui educado, que eu fui treinado, né, é meio nós somos treinados para, lá nas escolas que eu aprendi, que minha carreira toda eu construí em Londres, você sabe, a gente recebe um treinamento para sermos um estilista de cabelo, como um estilista de roupa. E como um estilista de cabelo, você constrói uma marca, uma assinatura, você cria conceitos, que é uma coisa que eu ensino muito para os meus alunos, né? De criar uma marca, conceituar um cabelo, né? Que eu acho que é sobre isso, não é só cortar o cabelo, é estilizar, desenhar, criar uma personalidade. Meus alunos, né? Você tem a parte de educação também, que por sinal aparentemente dá pra ver que ama, né? Ama muito fazer isso de educação. Só pra gente voltar um pouquinho lá atrás, você começou a cortar cabelo em Londres ou em São Paulo ou no Rio?
Você nasceu no Rio? Nasci no Rio, Nasceu no Rio. mas eu sou... minha família é nordestina, da Bahia. Com quantos anos você foi pra Londres? 19. 19. Você não cortava cabelo ainda? Não. Tinha alguém da família cabeleireiro? Não. Começou em Londres fazendo o quê? Comecei como garçom. Não, minto. Comecei como faxineiro. Eu era estudante, né? E eu comecei... Meu primeiro emprego em Londres foi faxineiro num escritório de seguro. Depois eu fui parar em restaurante, lavei prato, fui garçom. Aí, eventualmente, eu conheci uma galera que trabalhava em salão. Uma galera super legal, super moderna, super conceito. Eles trabalhavam no salão mais conceituado de Londres. Toda a galera de arte, de moda, cena de música, frequentava esse salão. Né? Como era o nome do salão? Era Beiscatu, que ficava, infelizmente, fechou há 2 anos atrás, até 2 anos atrás estava aberto esse salão, que fica na região de North Hillgate, em Portobello Road, que na época era onde que nós se reuníamos, né, jovens, né, que gostam de transcender, né, de se expressar através do cabelo, da roupa, da maquiagem. E os anos 80, que eu fui para lá nos anos 80, né, tinha vários movimentos culturais jovens. Tinha o gótico, o New Romantic, New Wave, Post-Punk. Então foi uma década muito boa, muito bacana. Quando eu cheguei aos 19 anos. Aí eu conheci essa galera e eu fui trabalhar nesse salão, porque tava todo mundo lá, né? Boy George, a galera toda, os estilistas, Vivienne Westwood, Jean Paul Gaultier, Thierry Mugler, os modelos, enfim, a galera de arte. Todo mundo fazia cabelo nesse lugar. Eu, um garoto de 19 anos, 20, eu falei, não, é lá que eu quero ficar. Aí eu comecei lá. Você começou cortando já? Não, eu fiz teste lá. E eu não passei nem para lavar a cabeça, que eu não sabia nem lavar a cabeça, mas tinha para varrer chão e servir café. Quando me ofereceram essa vaga, eu não pensei 2 vezes, né? Já sabia fazer isso, né? Tava deixando no escritório. Exatamente. Aí comecei assim, do lá de baixo, construindo uma carreira, né, aos poucos, sem ansiedade, né? Porque hoje em dia a galera que está começando, eu percebo que tem um pouquinho de ansiedade. Eu não sei porque esse movimento todo rápido de internet, de ficar famoso e ganhar dinheiro, né? Na minha época eu não tinha essa ansiedade de ser famoso ou ganhar dinheiro. Eu queria trabalhar, eu queria criar, queria ser feliz. Eu não sei nem se é só a época ou se o lugar também, né? Talvez quando a gente fala de Europa, né, comparado com o Brasil, tem a questão de... não é nem desigualdade, é não ter tanto a pobreza, né? Porque não ter desigualdade não significa não ter pobreza, né? Por exemplo, aqui lá na Europa pode ter uma desigualdade muito alta, tipo uma pessoa milionária que mora em Castelo e uma pessoa de nível mais baixo, só que é de nível mais baixo, não, de salário mais baixo, só que essa pessoa, ela acessa as mesmas coisas que o milionário, né? Por mais que tenha uma diferença social, sim. ela não tem um nível de pobreza, né? Ela consegue acessar tudo. Então você não precisa ter um salário altíssimo, se preocupar tanto em salário para fazer as coisas, né? Para poder viajar, você viaja na Europa, lá tudo perto. Uma pessoa que tem um salário, um emprego razoável lá, faz tudo isso, diferente daqui no Brasil, né? A pessoa aqui precisa ter um salário muito alto para poder comer num restaurante razoável, para poder fazer uma viagem para dentro do país mesmo, né? Nem para sair. Ela precisa ter um salário mais alto. Então aqui é uma cultura diferente, né? Ela precisa se preocupar muito mais com dinheiro do que lá, né? Sim, Você acha que faz sentido? Total, e concordo 100%. A educação aqui, o acesso à educação para os jovens é muito precária, é muito difícil. Educação nesse país, aqui no Brasil, custa caríssimo. Só o jovem de classe média para alta que tem acesso, né? Como você falou lá, o jovem de classe baixa, né, pobre, ele tem acesso a uma boa educação se ele quiser, né? Então é essa a diferença. Meu irmão mais novo, ele morou alguns anos na Suíça, o Melk, né? E ele limpava uma calha de uma casa no final de semana, no outro alugava um barco e ia pra Ásia.
Então, diferente daqui, né? A pessoa que limpa uma calha não tem dinheiro pra almoçar, às vezes. Né? Não é verdade? Sim. Então, às vezes, é até uma confusão que as pessoas fazem na hora de debates, que é falar sobre desigualdade, né? Brigar pela desigualdade. Que, às vezes, brigar pela desigualdade não é uma solução, né? Porque tem tantos países que têm muita desigualdade e não tem miséria, né? Tipo assim, muita desigualdade não tem miséria. É brigar por não ter pobreza, né? Contra a pobreza. Porque desigualdade não importa se você tem acesso a tudo, né? Sim. Olha, a gente já foi para um debate político, né? Vamos voltar lá pro cabelo, mas assim, vamos lá. Pela sua linha... foi um dos pontos que eu conversei com o Takao aqui, né? Que eles falam que esses cabeleireiros mais alternativos, né? Que é essa linha que vocês fazem mais fashion. É difícil separar essas coisas, né? Porque que nem você falou, você aprendeu lá e você convivia com o pessoal que tava ali se expressando, né, culturalmente, e tem a influência da música, tem a influência política. Nesse nicho mais alternativo, acaba influenciando muito, né? A pessoa se expressa, né? Ela se expõe. Esse cabeleireiro mais artista, diferente do cabeleireiro mais comercial, que aí, às vezes, a pessoa nem expõe a sua opinião. Eu mesmo, durante as eleições, eu não expus minha opinião política em algum momento, que eu faço essa linha mais comercial. Mas essa linha mais alternativa expõe muito isso, né? Eu não sei se é alternativa ou criativa, eu usaria criatividade, porque eu acho que quando a criatividade vem o quê? De influências culturais. Então vem da política. Você acha que vem um pouquinho mais pra cá, assim, ó, isso, pro ladinho a cadeira. Aqui? Que aí fica mais... Tá. Boa. Então, como eu estava falando, a criatividade vem de influências culturais. Pode ser um movimento punk, de música, de rua, pode ser um movimento de comunidade funk, pode ser um movimento político, por exemplo. O que é que eu vejo no Brasil agora, quem está influenciando nós que trabalhamos com criatividade? É um governo, né, convencional, né, que oprime e que proíbe. O que é que faz isso? O que é que influencia no sentido da gente se expressar? Rebeldia, né? O que é rebeldia? A rebeldia é maravilhosa, né? Uma das cenas, né, que criou-se mais através de cabelo, de se expressar através do cabelo, da roupa, de tudo, foi a rock and roll. Então, o que é que eu vejo? Eu vejo uma turma de jovens no momento no Brasil, né, que vai contra esse movimento convencional, esse governo convencional que proíbe. Sim. Então eu vejo, né, se você andar nas ruas de São Paulo, principalmente aqui em São Paulo, você vê vários jovens com cabelos coloridos, né? Ontem mesmo eu andando lá na Avenida Paulista, depois das eleições, né, como é que fala? Contagem lá do... Apuração. Apuração, isso. Depois da apuração, e eu percebi que a quantidade de pessoas que estavam ali, né, torcendo pelo Lula, eram jovens. Jovens que vão contra esse governo da direita que proíbe convencional, quase retrógrado, que quer levar os jovens a serem velhos, a ir para o passado. Então eu vi cabelos coloridos, eu vi roupas, maravilhosas. Ontem eu me inspirei bastante. Então é sobre isso, a gente tem que ficar focado nesses movimentos. O país que você tiver, você tem que observar movimentos políticos, movimento subcultural, de rua, né? Tudo isso influencia as pessoas a quererem se expressar. Então, nós que trabalhamos com beleza, a gente tem obrigação de observar e perceber o que é que está acontecendo ao redor, o que é que está influenciando as pessoas a se expressarem. Você não concorda? Os cabeleireiros perguntam muito pra mim, né, como que eu desenvolvi a minha assinatura, né, como que eu criei minha assinatura, como eu cheguei a ter também um cabelo que as pessoas reconheçam, né. Você tava falando que quando você trabalhou no salão, você já circulava nesse movimento, né, muito cultural, muito inspiracional, então provavelmente você já tinha isso. Às vezes eu falo pra eles não se preocupar tanto com isso, que depois que você vai trabalhando, você vai olhando pra um, você vai olhando pra outro, você copia um, você copia o outro, e uma hora vai se desenvolvendo. Mas, vê se eu tô enganado, no seu caso parece que você já tinha isso antes, né? Então necessariamente não é uma regra, né? Assim, eu acho que... Uma identidade muito forte. Eu acho que não existe
Existem regras, né? Existem regras Pra gente que quebrar. a gente tem que entendê-las e quebrá-las. Voltando para aquele papo de criatividade. A criatividade é isso, é quebrar regras, né? O que é quebrar regras? Você tem que ser um pouquinho rebelde, né? Você tem que ter coragem de falar, não, eu estou apostando nisso, eu vou lançar, né? Sem medo de ser criticado, sem medo, né? Que você sabe que eu já virei memes aí, aquela franja desconectada que eu fiz lá. Ontem ela postou de novo, né? Há 6 anos atrás eu fui criticado, saiu meme que eu tinha mal de Parkinson, né? Porque há 6 anos atrás as pessoas não estavam preparadas para desconexão. Hoje em dia já todo mundo faz, né? Então criatividade é isso, é você perceber o que está acontecendo. Quem conhece o Neandro mais tempo, a gente não precisa nem falar, né? Mas já viu aí altas polêmicas, né? De mulheres com cabelo comprido, né? Das mulheres das cavernas, enfim. Tanta coisa, né? Quando você traz esse conceito, né? De cabelo cortado, né? Eu tenho uma fala que você fala que eu gosto muito, que é tirar o cabelo do corpo e colocar na cabeça, né? Isso. Da mulherada, que, né? A mulher latina tem o cabelo aqui pra baixo, assim, né? Comprido, você põe na cabeça e dá muito estilo e individualidade. Você tem sua formação lá em Vidal Sassoon, né? Sim. A formação? Minha formação. Trabalhou com ele mesmo lá? Eu não trabalhei com o Vidal Sassoon, mas eu o conheci, né? No final da década de 80 eu o conheci, aliás, foi ele que me seduziu a trabalhar, a me especializar em corte de cabelo, porque ele me apresentou essa técnica fantástica, inspirada no Bauhaus, sabe? Essa técnica, ele falou, nós aqui, a gente estuda ser designer de cabelo, designer, sabe? Todo esse conceito, aquilo para mim me deixou empolgado, porque eu gosto de desafios. Então, quando eu vi que aquilo ali tinha um desafio, que eu tinha que estudar, que eu tinha que entender, que não ia ser fácil, eu aprender e ser um especializado em técnicas de corte de cabelo, em conceitos, aquilo me deixou mais empolgado. Porque aí eu tive que estudar, focar. Lá tem uma coisa de uma técnica, né? Uma técnica muito pura, de linhas muito precisas, né? Aí que entra aquela coisa das regras que é pra ser quebrada, né? Porque, tipo assim, lá tem os desenhos, as linhas puras e precisas. Você corta cabelo há pelo menos uns 30 anos? Acho que eu parei aí, um pouquinho mais. E aí, de lá pra cá, o seu cabelo, como eu falei no começo do episódio, ainda assim não é um cabelo ultrapassado. Dificilmente, raramente você vê um cabeleireiro que corta cabelo há 30 anos e ele corta um cabelo ainda atual e contemporâneo. E você faz isso muito bem. E o mais, como eu posso dizer, curioso é que é utilizando exatamente a mesma técnica. Como é isso? Você utilizar a mesma técnica exatamente dos anos 70, 80, 60, né? E aplicar ela hoje e o cabelo ainda assim ser atual. Então, o segredo para isso que eu ensino para os meus alunos, né, é ter a base clássica, né, que é o ABC, que é a técnica clássica do que o Vidal Sassoon criou na década de 60. Entender, estudar essa técnica para depois quebrar essas regras dentro dessas técnicas. Usar essas técnicas de uma maneira criativa. Então isso te dá um suporte de você se carregar ao longo da sua carreira por muitos anos. Ao oposto do profissional que entra no mercado na onda da moda. Tá na moda isso. Então ele começa a fazer isso, aí ele fica na moda, a moda acaba e ele sai de moda. Então, assim, eu ensino muito meus alunos para eles terem muito cuidado com a moda, né? Porque a moda sai de moda. Então, qual é o segredo? Primeiro, ter essa base clássica, educação, tá sempre estudando, manter uma mente aberta para estar agregando conhecimentos novos o tempo inteiro, olhar para fora de salão, porque quando o profissional fica muito dentro do salão e só olhando o salão, acho que limita muito, né? Eu olho tudo, eu olho rua, eu olho arquitetura, eu olho filmes, eu olho... Né? Você sabe que eu tenho parcerias com diretores de cinema, TV, fotógrafos, arquitetos, artista plástico, sabe? Então é abrir a mente, né? Eu vou para Quebrada dar aula, lá também eu me inspiro, porque os adolescentes lá não têm acesso, né, a comprar a roupa ali no shopping, então a criatividade é muito mais aflorada,
do adolescente da classe média, porque ele vai lá e já compra. Já pensaram por ele? Exatamente. Então, é manter a mente aberta, não ficar só dentro de salão. Quando você fala que Vidal Sassoon, né, a técnica foi inspirado em Bauhaus, fala um pouco disso pra gente, o que foi esse movimento? O movimento Bauhaus começou na década de 20, que é um movimento da geometria minimalista, mas esse movimento estourou na década de 60, e o Vidal Sassoon passou por essa escola, que é uma escola que é em Berlim, né, a escola Bauhaus, inclusive 2020 fez 100 anos de Bauhaus, e ele passou por lá, estudou esse design, que é uma escola de design, e ele percebeu que ele poderia aplicar esse conhecimento Bauhaus, da geometria, e criar corte de cabelo, técnicas de corte de cabelo, que até a década de 50 não existia técnicas de corte de cabelo. As mulheres não tinham forma, né? Elas eram escravas de cabeleireiros, né? Elas tinham que lavar e arrumar o cabelo em salões de beleza, e era muito caro. Só quem tinha acesso a salões de beleza, né, nessas décadas de 40, 50 eram mulheres ricas. Uma secretária não podia frequentar salão, sabe? Então o Vidal Sassoon foi um revolucionário já na década de 60. Ele criou uma técnica que dá à mulher um design, uma forma que ela não precisa ficar usando ferramentas, nem escovando, nem fazendo babyliss. Se ela quiser lavar a cabeça e sair, a cabeça não vai ficar torta. Então, o Vidal Sassoon foi um revolucionário. Então, já na década de 60, ele começou a revolucionar. Inclusive, teve vários problemas com ele, né? Com os cabeleireiros da época, porque ele entrou com um conceito novo no mercado. Então, as mulheres começaram a frequentar menos o salão de beleza, porque a técnica dele já oferecia essa forma. Eu acho que está acontecendo, né, agora aqui no Brasil, esse movimento das mulheres quererem um corte de cabelo que elas podem, né, se arrumar, como você fala, baixa manutenção. Baixa manutenção, você fala muito isso. Eu falo que eu corto cabelo para mulheres que não têm tempo de salão. Isso, né, mas é sobre isso. E como a gente estava falando agora, né, que diferente que no Brasil, diferente de outros lugares, aqui a gente precisa ter um salário alto. Então as mulheres precisam trabalhar muito para se bancar. E tem até aquela coisa da diferença do salário da mulher pro homem. A mulher é mais difícil ser essas coisas, né? Então ela precisa trabalhar muito mais. E aí vai gastar tempo no salão, um pouquinho tempo que ela tem. Ela quer passear com o cachorro, paquerar, sair com o namorado, visitar a mãe. Enfim, fazer outra coisa que não está no salão de cabeleireiro, né? E aí a gente tá ali para ajudar elas. Sim, sim. E você se inspira nessa questão de design, isso aí fica uma coisa bem clara pra gente, né? Formas no cabelo. Tem a questão da, por exemplo, house music, tipo, é uma coisa que influencia na mudança de cabelo, sei lá, enfim, moda, tendência? Certamente, inclusive eu faço coleções de cabelo como estilista de roupas. Não quer dizer que eu quero dictar o que está se usando, mas como eu trabalho com educação, uma vez por ano eu crio uma coleção de cabelo, como estilista de roupa. E cada coleção tem um conceito. Então, você lembra que daquela vez que você esteve lá, o conceito era house music, não sei se você lembra. Por isso que eu falei esse nome, eu lembrei agora, né? Pensei, house music. É que assim, o design, né? Fica claro que é formas. E a música, como que a gente representa isso num cabelo? Então, a cena house music, acid house music, surgiu na década de 80, no final da década de 80. 80, 90, né? Como surgiu isso? O governo de Margaret Thatcher, conservador, né? E que proibia os jovens de ficar na rua, de beber, né? O governo de Margaret Thatcher, na década de 80, 10 horas da noite parava de vender bebida alcoólica, né? Os clubes tinham que fechar tipo meia-noite, 1h. Aí o que é o movimento Acid House Music? É um movimento dos jovens falarem, não, a gente quer beber a noite inteira, a gente quer dançar a noite inteira e a gente quer se divertir. Então eram umas festas que rolavam ilegais, né? Inclusive a polícia chegava, né? Prendia. Eu fiz parte dessa cena, eu estava lá, parava a festa, às vezes a gente ia parar em delegacia. Então é um movimento jovem cultural e tinha uma influência também
da década de 60, meio psicodélico, sabe? Era uns neon, uns lasers, a gente se vê. Você sabe que eu já fui preso em Londres também, né? Mas é melhor abafar. Você já me contou essa história. Já contei. Mas se você quiser contar... Para o pessoal fica curioso, eu acho que eu conto. Vê se faz sentido isso. Às vezes eu fico sempre associando essas coisas, né? Todos esses movimentos que crescem e depois viram uma coisa popular, começa da periferia, né? Da parte mais pobre, né? E o negócio começa. Claro. Que nem a house music aqui em São Paulo, aqui no Brasil também, se você parar pra pensar em algum momento, né? As pessoas pensam que a música eletrônica era uma coisa de playboy. Só que aí você vai ver, quando começa onde? Com os skatistas, né? Os pessoal nas praças no centro de São Paulo. A mesma coisa o funk. Hoje o funk é uma coisa muito aceita, né? Por pessoas muito ricas. Mas não começou assim, começou diferente. Sim, o samba, hoje, um pagode no Vila Madalena, uma coisa super descolada das pessoas ricas. Mas era uma coisa que começou no gueto também, né? Que louco isso, né? Todos esses movimentos começam na periferia, né? É um lugar, talvez tenha a ver com aquilo que você falou, né? A pessoa não tem acesso, então ela é obrigada a ser criativa para ter um resultado, para se divertir ou para usar qualquer coisa. Tem a ver, será? O que são movimentos subculturais? São movimentos de jovens que querem ser diferente da mãe, do pai, do tio. Por exemplo, jovens agora, da década agora, que tem 13, 14 anos, eles olham para a década passada, as outras décadas, que foi a década da mãe, do tio, da tia, eles não querem ser iguais, eles querem se expressar de uma maneira diferente, porque são jovens, então eles têm ideias jovens. Só que rola uma restrição, né? Principalmente aqui no Brasil. Acho que o Brasil é bem restrito pro novo, né? O novo aqui no Brasil não é muito aceito. Tem que ser o padrão, que já todo mundo vê, né? Que já é popular. Então o jovem aquele, eu acho que ele é meio poldado na questão de se expressar de uma maneira mais criativa. Já melhorou bastante. Né? Então o que começa? Geralmente começa nos guetos, né? Não quer dizer que tenha que vir de uma comunidade. Pode ser uma turminha ali de classe média, né? Como o punk. O punk, né? Quando surgiu lá, começou em Nova York, que estourou em Londres, mas começou em Nova York. No começo da década de 70, era uma turma de jovens de classe média, que se reuniam em umas garagens, nos bares, assim, underground, e queriam se expressar de uma maneira, né, mais irreverente. Que, na verdade, o movimento punk eu não considero nem o movimento punk um movimento muito musical. Era um movimento mais de atitude, né? De atitude contra o governo da época, né? Que era muito política, um movimento antipolítica que proibia. Mas é isso, é sobre isso. E ali você fazia parte disso? Não, quando eu cheguei em Londres, eu cheguei pós-punk. Eu cheguei em 1985, ainda tinha um resíduo de... Tinha cabelo? Tinha. Usava? Tinha, eu tenho cabelo ainda. Usava. Eu não sou careca. Aí, tá escutando o barulho, gente? Todo mundo acha que eu sou careca, mas eu raspo a cabeça. Pra mostrar a tatuagem. Porque eu não quero ser exemplo de cabelo. Sabe quando você vai na dermatologista, você olha pra pele. Quando você pega um personal trainer, você olha pro corpo. Aí eu meio que, sabe, eu cansei de ser essa referência. Vamos ver o cabelo dele, ser julgado pelo meu cabelo. Eu resolvi não ter mais cabelo. Então eu não sou referência de cabelo, nem olho para o meu cabelo. Que eu não tenho, né? Então eu raspo. Dá para ver que eu tenho? Dá para ouvir aqui a lixinha. Então é sobre isso. Nossa, quando você decidiu voltar pro Brasil, assim, é que você nunca parou, né, de vir, assim, sempre tava vindo e voltando, né? Quando você... É que você foi para lá muito novo, então acho que se adapta, né? A gente se adapta muito rápido. Quando volta pra cá, você sentia muita falta de muita coisa lá? Pelo menos tem relação a isso, que aqui no Brasil a gente tem que fazer, como você disse, né? O que é o básico, o que é o básico, o que é o básico, você faz uma coisinha fora, todo mundo tá olhando. Lá em Londres a gente tá andando no metrô, você vai ver um Rastafari, você vai ver um executivo de terno, você vai ver um irmão da congregação, da assembleia, você vai ver uma macumbeira. Você vai ver tudo dentro de um metrô, e é engraçado que ninguém vai olhar pro outro do mesmo jeito. Só quando a gente chega lá brasileiro, a gente olha, a gente fala, nossa, e a gente olha pro, né, porque isso. Mas eles não se olham, né, desse jeito. E aqui, só de você usar a meia e a bermuda, a calça do jeito que você usa, as pessoas já olham, né, aqui.
Às vezes incomodava um pouco aqui. Isso porque você está falando de São Paulo, né? São Paulo, nesse sentido, é a melhor cidade do Brasil, por isso que eu vim parar aqui. E nem só São Paulo no centro, né? Porque só de você estar em São Paulo, nas regiões periféricas, você vai pra Zona Norte, já é diferente, né? Muda um pouco, mas já lá na Brasilândia eu vejo, como eu falei antes, eu vejo os jovens lá se expressando através da roupa e do cabelo e é meio normal. É que assim, um pouco, eu sou da Zona Norte, é normal do meio que eles estão lá. Só que, por exemplo, diferente de Londres, que aí tá o cara de terno e gravata passando no meio, ele não é julgado. Lá, se vai o cara daqui, né, um cara do Itaim passeando por lá, já, o playboyzinho ali, não sei o quê, acaba sendo de uma bolha diferente, também é julgado de alguma forma. Sim, entendeu? Não é muito misturado, eles são aceitos dentro da bolha deles, né? Aqui no centro, aqui na Consolação, por exemplo, é um pouco mais assim misturado, vamos dizer, né? Aqui aceita mais de tudo. Londres, eu acho que é a cidade mais cosmopolita do mundo, né? Mais multicultural. Então, e a gente tem total liberdade de se expressar do jeito que você queira. Você pode sair pelado no meio da rua e ninguém vai te olhar. O problema é seu. Você quer sair pelado, é com você mesmo. Não, é engraçado que isso não é modo de falar. É isso, literalmente. Você tá andando na rua, você acorda de manhã, tem uma pessoa correndo, fazendo Cooper com só o fone de ouvido e pelado. É normal, eu já vi. Tem aquela. Eles fazem passeata de bicicleta, todo mundo pelado, né? E é engraçado isso, porque o Brasil, principalmente o Rio de Janeiro, tem aquela fama da praia, do corpo. E os ingleses, quando eles vão para o Rio, que eu já vi, às vezes eles são presos porque botou uma bunda de fora na praia, porque botou um peito, para você ver as questões culturais, né? Porque a gente tem essa liberdade do corpo, de não sei o quê, mas no fundo nós somos um país muito convencional, muito mente fechada. Aí eles não entendem. Tá vendo? E eu fui preso em Londres só por causa de maconha. Foi? Coitado de você, agora não é mais preso não, agora você pode comprar lá acho que tem umas farmácias assim, especializadas. Agora tá liberado. Eu já comprei na Califórnia, já comprei em Toronto, que é liberado. Nem fumo maconha, é uma coisa louca. Porque tá na viagem, você tá lá, você quer viver a experiência, né? As pessoas te oferecem, você fala assim, tô aqui já, né? Mas fumar maconha é melhor do que beber álcool. Álcool faz mais mal, eu acho. Mas eu fazia isso quando era jovem, faz mais de 10 anos que eu não faço, mas o meu problema é... O que significa isso quando era jovem? Você continua jovem. Horrores. Pode continuar fumando maconha. É uma questão de... É só jovem que pode fumar maconha, você pode fumar, porque você continua jovem. Eu comecei a sentir que não tava... sei lá, bad vibes. Enfim, entendi. Eu gostava mais do álcool, de ficar louco. Continuei, mas foi o meu... Eu falo que foi o pior dia da minha vida, quando eu tava... preso lá, porque com o meu inglês horrível, eu não sabia se eu ia ser solto. Quando eu tava trancado na cela lá, eu ficava só lembrando das histórias do cara que foi preso na Indonésia e que foi sentenciado à morte, do outro que não saiu nunca mais, do outro que ficou 30 anos porque era. Enfim, deram uma advogada lá, me liberaram em um dia, só que eu fiquei fichado lá agora, viu? Quanto tempo atrás? Sei lá, deve fazer uns 8 anos. Mas eu já voltei pra lá outras vezes. Já deve ter saído. Acho que fica 5 anos só. Porque quando eu voltei pra lá, eles falaram, não, você pode entrar aqui de novo, numa boa, quantas vezes quiser, pode até trabalhar, você só não pode ser preso de novo, porque se você for preso de novo, não é mais primário, então não sai mais. Eu falei, meu Deus. E eu quase fui preso de novo outra vez. Por isso enfim, é aquilo que eu mais contar, né? Os bafos. Não, foi um babado aí, mas tomei jeito. Tá vendo? Então você vai pra lá, making trouble. O Gabriel vai lá pra Londres pra arrumar confusão. Falando, eu coloquei aqui uma pautinha, né? Falando em posicionamento, né? Em problema, né? Nessas. Você lembra. Se a gente lembrar, né? Quem tá assistindo aí que te conhece há muito tempo, né? Sabia que era você era muito mais polêmico comparado a hoje, né? Tem algum motivo pra ter dado um calm down aí, ou só aconteceu? Então, você tem que acompanhar o movimento, né, do mundo e do Brasil, né? O brasileiro perdeu um pouco do senso de humor, né? Principalmente por causa desse governo aí careta, né?
E mais também que perdeu. Então, hoje em dia, tudo te cancelam, né? Essa coisa da internet. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque com senso de humor. Então, a coisa tá mais careta, eu acho, né? Você não pode brincar. Antigamente eu brincava mais. Então foi meio que consciente mesmo, né? De se ajustar, né? Se ajustar, ok. Porque o que eu falava, as pessoas achavam engraçado antigamente. Era um outro senso de humor. Né, via como uma brincadeira. Hoje em dia as coisas estão mais sérias, né? Tem que entender, né? Não adianta você ficar falando, mas no meu tempo podia, nossa, hoje esse pessoal, o mundo mudou, e é bom que mude, né? É bom que mude. Outro dia um amigo meu, que eu não vejo há 30 anos, me ligou, me mandou mensagem, a gente não se vê há 30 anos. Coloca assim, um pouquinho pra cá o microfone, então fica mais na frente dele, que você vai saindo de... Então, esse meu amigo me mandou uma mensagem que eu não vejo há 30 anos, perguntando, vamos se ver, a gente não se vê há 30 anos. Eu senti uma melancolia, que ele queria falar de 30 anos atrás, né? Eu falei, não quero te ver, não. Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque você vai me lembrar quantos anos eu tenho. Falei, não fui encontrar com esse amigo. Porque principalmente a gente, né, Gabi, que trabalha com estilo, não quero ficar... Apesar de a gente ter que olhar o passado para entender o que está acontecendo no momento e criar um futuro, né, a gente precisa de uma história, que é o que o inglês faz muito bem, né? Ele tem toda aquela história de rei e rainha, né, que eles preservam a história e para poder entender o que está acontecendo agora e criar coisas agora no momento e já ter uma visão no futuro. Você vê que os ingleses, eles são os mais irreverentes, né? Eles estão sempre na frente de tudo que é lugar do mundo. Então, por mais que eu guarde a minha história e preserve, estude a história para poder entender tudo isso, eu quero estar aqui e daqui eu quero ir para frente. Eu não quero ir para o passado. É igual essas tendências. As pessoas confundem. A tendência da mullet, né? Por exemplo, da década de 70. Aí eles criam esse mullet exatamente igual da década de 70. A gente tem que fazer uma releitura, criar em cima, né, do passado, senão fica datado. Parece que aquela pessoa saiu da década de 70. Datado, Que louco isso. Então não você ser um cabeleireiro super atual. Eu não gosto nem de falar moderno, né? Porque nem você fala. Quando fala de moderno, é uma coisa que daqui a pouco tá ultrapassada. Você tá atual, contemporâneo, né? Você tá sempre ali. Então não tem só a ver com a técnica pura, né? Você aplicar aquela técnica clássica de Vidal e trazer ela pra cá. Porque senão você estaria fazendo um cabelo datado. Eu acho que tem a ver... Fala se faz sentido, né? Eu acho que tem a ver com isso de você... acompanhar o momento, né? Por exemplo, você mudou o seu comportamento, fazia aquelas piadas talvez que hoje soaria muito grosseira, antigamente não, e uma pessoa regular, ela faria o quê? Esse pessoal hoje tá de muito mimimi, eu posso falar isso sim, antigamente não tinha problema, vou falar porque esse pessoal é mimimi. Não, você se adequou, né, ao momento atual e viu que o mundo mudou e que é bom que o mundo mude, né, e vamos acompanhar o mundo, e se não pode falar isso, não vamos falar isso. Hoje as pessoas são diferentes, que nem se falou, os jovens, eles não querem ter os mesmos comportamentos dos pais, né, eles querem sair diferente. E ou você só fica fazendo o cabelo daquelas clientes que você fez naquela época, se elas estiverem vivas ainda, porque as clientes eram mais velhas do que vocês, já estão de andador ali, às vezes nem consegue mais no salão. Ou você consegue fazer as sobrinhas, as netas, os filhos e as pessoas que vêm, porque você tá atualizado, né? O que mais a gente vê no salão desses cabeleireiros mais antigos é que eles só fazem aquelas clientes daquela época, né? E a tendência do seu movimento, do seu faturamento, de tudo que você faz é diminuir, né? Porque, como eu disse, elas vão passando, né? Você sai de moda, mas nós somos sortudos, nós que trabalhamos em salões. A gente fica velho se quiser, né? Porque se a gente ficar acompanhando o movimento, a gente não fica datado. E tem uma outra coisa que as pessoas confundem muito, do datado com o clássico, né? O datado, o old fashion, o antiquado, não tem nada a ver com o clássico. O clássico é atemporal. Então, dentro dessa técnica clássica que eu estudei do Vidal Sassoon, que me acompanha, eu vou me modernizando sem perder minha base clássica. É meio dança. Um bailarino contemporâneo, para ele ser um bailarino contemporâneo, ele tem que estudar o balé clássico.
Senão ele não consegue ser um bailarino contemporâneo. Como é que você vai criar, você vai ser contemporâneo se você não tem a base clássica? Aí é aquele papo de você entrar na tendência, na modinha, aí a moda acaba e você acaba. Quando você tem o clássico é temporal. E saber diferenciar, negócio que você falou, a pessoa confunde, né? O clássico com datado. A pessoa vai fazer um penteado, só faz aquela banana, fala que é clássico, mas ali fica claramente um cabelo que passou do momento, né? Passou da época. Faz exatamente igual como era antes. Da mesma forma que o mullet, né? Vem lá e reproduz exato aquele mullet. Não for clássico, ficou datado, né? Sim, o mullet, lembrando que o mullet foi um movimento do glam rock, né? Glam rock e foi um movimento cultural jovem. Então eu acredito que a maioria dos jovens, né? O jovem não tem dinheiro, né? A maioria dos jovens não tem dinheiro, eles estão começando na vida. Então eu acredito que eles meio cortavam o cabelo dele, né? Raspavam aqui, né? O que a gente faz? Nós, estilistas de cabelo, estilistas de moda, a gente pesquisa, a gente tem esse olhar para o jovem, né, que está lá criando, cortando seu cabelo sozinho, fazendo sua roupa sozinho, e a gente pega isso e conceitua de uma maneira mais sofisticada, com técnica, e vende aquilo por um preço. Né? Que aquele jovem não ia conseguir vender aquele cabelo, né? Porque é uma coisa mesmo, meio que ele faz. Que é um movimento que você vê de estilista. O Marco Jacob, né? Todo mundo sabe que é o Marco Jacob. Eu lembro do Marco Jacob na década de 90, na cena, lá em Nova York, que ele era meio um estudante, não tinha dinheiro. E o que estava acontecendo na década de 90 lá em Nova York? Aquele movimento grunge, né, Nirvana, de desconstrução, anti-beleza, anti-moda, de rasgado. Ele observou esse movimento desses jovens e lançou numa passarela de moda e ficou super famoso, ficou milionário. Tá entendendo a conexão do underground? A gente tem que ter olho no underground. Eu acho que é uma coisa muito difícil, porque eu formei também em Vidal Sassoon, fiz esse ABC lá, pra pegar a base toda. E quando eu venho aqui, eu tenho essa mesma visão, né? De que a pessoa alternativa que faz esse cabelo, assim, esse jovem, ele não tem dinheiro, ele mesmo corta o cabelo, pinta, passa aquele cabelo colorido, faz aquela costeleta, faz aquela franja curta aqui, e cabe ali, né? Porque a pessoa tem estilo e sustenta aquilo. E aí eu pensava isso, eu colocar esse cabelo... E por isso que eu fui pro comercial, eu adorava essa linha de cabelo conceitual e tal, mas decidi ir pra um comercial, porque eu falava, esse público não é o que paga caro, principalmente. Mas você consegue fazer isso quando você coloca essa assinatura e esse toque de sofisticação, né? Por um lado, assim, você tem uma demanda muito menor, né? Menos pessoas procurando, pessoas que pagam isso. Só que aí a consequência é que você tem menos concorrência, né? Você tem menos cabeleireiros que entregam essa excelência, né? Então acho que acaba compensando, será? Então, foi esse ponto que você colocou, até obrigado, né? Quando eu comecei a vir aqui pro Brasil, eu percebi que existia duas cenas. O comercial de salão, né? O típico cabelo de salão, e esse alternativo ali do Baixo Augusta, que eu acho o máximo, mas não tem sofisticação. Como é que eu entrei no mercado com diferencial? Eu criei um contemporâneo moderno, com técnicas que não é o alternativo, não é o salão. É um cabelo contemporâneo, sofisticado, chique, a mulher fica com cara de rica, sabe? Que é isso que falta no mercado, esse no meio. E hoje em dia tem uma demanda de mulheres que você não sabe. Você não sabe, porque não tem muita competição. Porque, né, você vê só esse mainstream dos cabelos de salão alternativo. E uma mulher contemporânea, moderna, que ela quer ser moderna, mas ela quer ficar com a cara de rica, de chique, não tem muito. Então, profissionais investem nesse meio, que é esse meio que tá dando grana. Não tem competição. E o que acontece? Eu acho que essa demanda, em algum momento, ela vai aumentar, né? Porque, que nem a gente tava falando, os jovens, eles não querem ser que nem a geração passada. Então, provavelmente, os jovens de hoje, quando eles estiverem maduro, tiverem num emprego consolidado, ganhando dinheiro, eles vão procurar, talvez, esse estilo de cabelo. Você acha? Que esses jovens... Esses jovens de hoje... parte. Provavelmente.
O que eu coloco aqui, que tem uma demanda de uma mulher rica, uma advogada, uma juíza, uma empresária, que ela quer ficar moderna, mas ela quer estar com cara, com cabelo, com uma etiqueta de Chanel, Dior, moderna e chique. Esse cabelo moderno, com cara de caro, sofisticado, não tem muito no mercado brasileiro. Ou é alternativo ou é essa coisa tradicional de salão. Você não concorda? Eu concordo. Quando eu decidi ir pro comercial e eu fiquei um pouquinho pro outro lado. Eu trabalho só de eu ter um pouco mais de camada e franja. Eu já não sou tão aquele mainstream, mas eu ainda tô bem comercial. Mas eu tenho um pouquinho de camada e franja, já é alguma coisa que tem menos. Porque aqui no Brasil, você sabe, os cabeleireiros são uma referência em mechas, né? Agora, em corte é mais difícil a cliente encontrar alguém que entrega uma coisa de alto nível, esse cabelo wash and go, né? Que ela enxuga com a toalha e sai, o cabelo tem forma. Mas você tá quase nesse meio, porque você oferece um conceito de cabelo mais moderno, sem essa cara de salão engessada, que a mulher sai de salão. Que ela só vai ter o cabelo bonito se ela fizer um babyliss, sabe? O seu comercial que você fala é mais que você se encaixa na cultura do cabelo mais longo, né? Que vende muito, que eu corto muito cabelo longo. Você sabia que eu corto cabelo muito longo? Não. É porque eu não posto muito, eu corto. Porque tem uma demanda, né? As mulheres gostam de cabelo longo. Eu tenho muitas clientes de cabelo longo, como eu tenho muitas senhorinhas. Que o que eu boto ali na internet, né, nas redes sociais, aquele lado mais vanguarda, jovem, modelos, e o povo acha que eu só tenho clientes tipo jovem, linda, modelo. Não, isso não é a realidade de salão. Né? A realidade de salão eu atendo várias senhoras. Tem dias que eu atendo só senhoras, tem dias que eu atendo só de cabelo longo. Na verdade, naquele dia que eu tô meio cansado, aquela semana, naquele dia que eu tô mais cansado, se aparecer cabelo longo, por quê? Né? Cabelo longo, tecnicamente falando, a gente corta com técnica também, se pode criar vários estilos, conceitos, mas é um cabelo mais fácil do que um cabelo curto, que vai se encaixando. Toma menos tempo pra cortar. Então, naquele sábado, último dia da semana, se aparecer só cabelo longo, eu fico feliz da vida. Ele tem meio mais um padrão, vamos dizer, né? O curso toma muito mais energia no sentido criativo, né? Eu não acho nem no sentido criativo. É menos trabalhoso, né? Tecnicamente falando. O longo. Imagina você fazer uma linha que desenha o queixo, que desenha aqui, que diminui a silhueta, né? Esse design mais curto, você demanda mais tempo. Muito mecha, muito mais fina, né? Pra separar. Você não vê aquele cabelo longo que eu cortei ali naquele dia? Aí você viu cortando o cabelo longo. Eu corto. Né? Então você sabe que eu corto cabelo longo. Não? Você viu. A gente corta eu corto cabelo longo 15 minutos. Agora um curto você tem que ficar lá, né? Dividindo, passando, afastando. Mas eu transformei aquele cabelo mais longo, conceituei. Super sexy. Né? Eu dei uma personalidade pra menina, né? Eu conceituei um cabelo longo. Cabelo longo também não precisa ser só aquela coisa que apara o cabelo pesado. Né? Cabelo longo você pode afinar a silhueta, você pode criar texturas, conceitos. Cabelo longo legal também. Eu corto muito cabelo longo, e ainda que nem falo que os meus são longos. Se eu comparar com os cabeleireiros que fazem mais mechas, os meus cabelos, elas acham curto. Porque, tipo assim, entre o peito e o ombro, assim, vamos dizer, alguma coisa assim. E a gente consegue, sim, dar shape, dar forma, aumentar a cabeça, alargar. Eu falo que quando eu coloco aquela ponta mais fina, eu falo que soa como se fosse um decote, que quando ela joga o cabelo pra frente, ele faz meio que um V, cria um bico aqui, e aí faz como se fosse um decote super sexy caindo aqui na frente. Sim. Você consegue fazer um movimento que vai cair atrás da orelha e vem talvez uma semicosteleta aqui, algo que quando ela prende, cai um cabelinho aqui no rosto. Então a gente consegue trazer sensualidade, né? Sim. Eu adoro a mão, né? A gente é meio Carmen Miranda, a gente muito. Fala. Uma coisa que eu gosto, que eu falo pros alunos, né? Na hora da consulta, a última coisa que a gente faz é colocar a mão na cliente. Porque eu gosto de ver ela, se ela me pede uma franja e ela tá conversando comigo, jogando o cabelo pra cá toda hora, eu falo, como que eu vou colocar uma franja nessa mulher se
esse movimento de mão pra ela que traz essa sensualidade. Aí você alinha, né? Você vai ter que mudar o comportamento, você vai colocar esse cabelo, você vai ter que assumir uma nova personalidade, porque não vai ser mais assim que você vai se tornar sexy, porque se você fizer isso de franja, seu cabelo vai levantar e vai ficar parecendo um periquito, então seu movimento vai ser pra baixo agora, né? Então a gente alinha tudo isso, ela muda um corte novo e uma personalidade nova, né? Então, eu te admiro por causa disso, porque que é isso que eu falo também para meus alunos, todos nós, né, que trabalha com cabelo, nós somos educadores, nós somos consultores, né? A gente precisa educar a cliente, ao oposto daquele, quer um cabelo longo? Para e pronto, né? Você encoraja a sua cliente a mudar o cabelo, a ter um cabelo mais com personalidade, ou seja, você faz um trabalho constante com a sua cliente, que é sobre isso, educar a cliente, porque a mulher que senta ali, ela não sabe que ela pode ficar mais fina, que ela pode ter mais personalidade, que ela pode ficar mais leve, mais jovem, sabe? Que se pode criar-se um conceito no cabelo dela. Porque a maioria dos cabeleireiros, eles fazem esse trabalho meio robótico. O que é o que elas mais querem? Máquina. Que você fala, se sentir... São palavras-chave que eu uso muito, né? Principalmente para cabelo longo, né? Que tem que... afinar a silhueta, dar movimento e ficar sexy. Ou seja, você vai ficar alongada, fina e sexy. É o que elas querem. Né? Exatamente. Falou essas palavras, elas abrem assim, elas aceitam. De tudo, né? Principalmente a mulher brasileira. Né? Eu morei anos na Inglaterra, mas quando eu vim para cá eu tive que me adequar à cultura brasileira. Então todos os meus cortes de cabelo, eles têm elementos sensuais. Porque a mulher brasileira tem que ser sexy, tem que ser sensual. Ao oposto da mulher europeia, até da inglesa, que é mais, né, quase andrógena às vezes também, né? Elas não têm muita sensualidade, elas não trabalham tanta sensualidade como as mulheres brasileiras. Bom, o legal, assim, de ter toda essa experiência, né? Uma das partes legais, né, é dividir isso, né? Eu acho que queria que você falasse um pouquinho só para eles sobre o projeto da Academia Neandro na Brasilândia, que é trazer conhecimento levar conhecimento para a comunidade, né? Eu já participei lá de algum masterclass e foi muito incrível. Fala pro pessoal um pouquinho para inspirar. Então, o projeto Academia Neandro Brasilândia é um projeto social, né, onde a gente, né, porque o Gabi agora hoje em dia faz parte dessa família, a gente leva informações, educação de ponta, de qualidade. Desculpa, então vou repetir, né? Então esse projeto, você começa a se sentir em casa, você esquece que você está falando com o público. Esse projeto Academia Neandro Brasilândia é um projeto social que você faz parte, né? Hoje em dia você faz parte da equipe, da família. É um projeto que a gente leva educação de ponta, de qualidade para a galera da comunidade e que é muito bacana, né? Não tem preço, né? Você sai de lá. E outra coisa, esse projeto faz que a gente se reúna também. Eu tô adorando essas parcerias. A gente não se via tanto assim, né? Se não fosse isso. Não, porque a gente tá ali, a gente trabalha junto, né? Eu não tive a oportunidade ainda de fazer nada com você, nem, né? Mas, por exemplo, ali era uma equipe, eu, Takao e a Paula. Sabe? Então essa coisa de fazer parceria fora do seu ambiente de trabalho é muito enriquecedor, né? Exatamente. Você cresce, que é maravilhoso. Então ali a gente, quando nós estamos ali dentro, nós não quer saber o salão que você trabalha, a empresa que você trabalha. Nós somos um time, nós estamos juntos e a gente está compartilhando. A gente é uma família ali dentro. Isso é fantástico, né? Você não acha? Não, tá muito, como você disse, né? Acho que essa palavra, enriquecedor, né? Porque não é bom só pra eles que estão recebendo. A gente que tá entregando também é bom no sentido de que a gente tá junto de novo, a gente se encontrou lá, a gente encontrou com mais amigos, o Takao tava lá, numa próxima tem o outro, o Willy Morales tava lá na outra, a gente se encontra com os amigos, então a gente aprende, a gente divide. E a gente tem o prazer, né? É um momento de prazer quando a gente ajuda o outro. Talvez a gente se sinta melhor do que quem tá recebendo, né? Quando faz isso. É louco isso. Não, e a gente acaba aprendendo mais do que todo mundo, né? Porque eu aprendo, né,
com você, que eu já fiz com você. Você aprende comigo, eu aprendo com o Takao, com o Ile, né? Eu pego coisas, né? Eu gosto de levar meu time para olhar também, porque os meninos novos se empolgam com isso. Não, é maravilhoso. A gente que ensina, a gente aprende até muito mais do que o aluno, né? Da minha parte aqui, acho que a gente tem, pra gente não ficar com tudo, pra gente ter a oportunidade de falar de novo, porque é bom que guarda a história, tem quantos anos de história aí pra ser contado, né? Tá bom que a gente resume aqui e traz numa próxima oportunidade. Da minha parte aí, se você tiver mais alguma coisa que você quer dividir com a audiência aí... Não, a gente deixa para outro dia, senão a gente vai ficar aqui até amanhã, né? Porque são 35 anos de história. Como que eles te encontram nas redes sociais? O seu Instagram? Tem o Neandro Ferreira, tem a Academia Neandro, tem a Academia Neandro Brasilândia. Bom, eu vou deixar todos esses links na descrição. Dá um Google. Tô brincando. Vou deixar todos os links na descrição. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí. Bota aí nos comentários o que vocês estão achando de toda a jornada do Cabeleireiro Chique, né? Que vocês acharam do convidado de hoje. E aproveita, compartilha, joga lá nos seus stories, vai lá agora, faz isso, ó, clica aí, compartilha, manda nos seus stories pra fazer como a gente divide, leva conhecimento, isso é muito gratificante, é muito enriquecedor, é bom pra mim, é bom pra vocês, certo? Muito obrigado, Neandro Ferreira, pela presença, foi incrível. Me chame mais. É nóis. Beijo a vocês, cabeleireiros chiques.